Então, quando nós olhamos aqui na palavra de Deus, que ele fala, bendito seja o Deus, versículo 3, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos, irrepreensíveis diante dele. Então, cada culto a gente está vindo com uma sequência de mudança de visão. Vendo Deus com um olhar puro, um olhar limpo, um olhar não contaminado pelas coisas desse mundo, mas reconhecendo a grandeza e a soberania de quem Ele é. E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele inicia aqui o livro de Efésios, e uma das coisas que ele fala, que é fascinante de ver, que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos, irrepreensíveis diante dele. Uma vida de santidade, uma vida irrepreensível, uma vida de bondade, não de maldade, uma vida de benevolência, uma vida que não coloca em queixo o seu caráter, a sua moral. Quem você é? Deu para você entender? Então, Deus nos deu uma característica que é dele para nós. Nós somos a imagem e semelhança dele. Então, as nossas atitudes aqui na terra, ela tem que ser governada pelo poder do seu Espírito. E como temos falado, nós não caminhamos. A partir do momento que temos Cristo, nós temos que sair dessa vida carnal para viver uma vida espiritual, uma vida alinhada, uma vida santa, uma vida correta nele, em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga glória a Deus. Então, nós entendemos aqui pela palavra que Ele nos predestinou. Então, antes da fundação, Deus nos escolheu. Diga, Ele me escolheu. Fala, Ele me escolheu. Mas, em amor, nos predestinou. Fala, em amor, me predestinou. Para sermos adotados como filhos de Deus. Então, Ele nos predestinou que, por meio de Cristo, nós seríamos adotados como filho de Deus. Então, há uma predestinação das coisas que Deus preparou para nós, da maneira em que Ele nos formou. Nós entendemos lá no Éden que Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança. E Ele fala que Ele soprou o fôlego de vida e formou vida. Né? Quando nós abrimos a palavra, abra aí em Lucas, capítulo 1, do 1 ao 17. Lucas 1, do 1 ao 17. Eu quero trazer aqui uma pessoa, onde aqui mostra algo a respeito da criação de Deus. 1, capítulo 1, do versículo 5 bem em diante. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível e todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Ele não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia para fora orando. E eis que apareceu Zacarias, um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado em temor, e se apoderou dele um anjo e lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. E já desde o ventre materno, ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor o povo preparado. Quando nós olhamos para esta trajetória
trajetória de João Batista, nós entendemos que, no momento em que foi concedida a graça de ela ter um filho, Isabel ter um filho, o próprio anjo veio para notificar aquilo que o próprio pai predestinou e colocou na vida de João. Ok? Ali representava uma família obediente, uma família focada, uma família temente a Deus, uma família que caminhava segundo os preceitos do Senhor. Ok? Está tudo claro aqui? Mas João poderia ser aquele jovem ou aquela família que não estava focada em Deus, poderia ser aquele lar que de repente no caminho se perdeu, no caminho se afastou, no caminho saiu da direção, no caminho saiu daqui do propósito divino. E não poderia exercer a obra redentora de Deus de uma maneira tão fascinante como João Batista exerceu. Em tão pouco tempo, o nome dele foi colocado em alvo, em evidência. Aquele homem, aquele rapaz, aquele jovem foi alguém extraordinariamente usado por Deus, em pleno deserto, onde as pessoas iam até lá para ouvir o que aquele homem falava. Por quê? Porque foi uma família focada, direcionada no propósito divino. A palavra da promessa, predestinando a caminhada e a trajetória deste jovem, levou eles a ouvirem esse direcionamento e a manter alinhado no nível daquilo que Deus tinha colocado, né, por meio do nosso Senhor amado, na vida deles. O que eu quero te chamar a atenção nesta manhã? Eu quero falar para você que Deus nos formou, Deus nos fez. A palavra de Deus fala em Salmo 139, que o nosso nome foi escrito na palma da sua mão. E Ele vai falando que Ele nos esquadrinhou, e Ele vai falando que Ele teceu os nossos ossos. Nós falamos essa palavra semana passada aqui. E nós entendemos que nós fomos concebidos, a nossa vida, a nossa trajetória predestinada já antes da fundação do mundo. Então, Deus soprou em nós toda a nossa trajetória, a nossa história de vida. Mas a nossa família e nós, por sermos contaminados com as opiniões externas, com a vida deste mundo, uma visão externa, uma visão das coisas que supostamente são boas, mas são enganosas, são encantadoras, mas não são as certas, nós vamos saindo do plano original de Deus em viver o propósito que Ele predestinou para a nossa vida. E uma das coisas que eu tenho ouvido muito do Senhor em meu coração, e por meio da sua palavra, Ele tem falado muito comigo, a respeito de quem somos nele. Para que fomos chamados? E como viver esse propósito divino? E aí, muitas vezes, passamos a exercer o que não devemos exercer. Passamos a fazer o que não devemos fazer. Porque passamos a viver aquilo que Deus não nos chamou para viver. E nós olhamos aqui pela própria palavra do Senhor, que eu quero que você abra Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremias 1, versículo 5. Que diz assim a palavra do Senhor: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Olha o versículo 10 o que fala: veja, hoje eu constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancar e derrubar, e para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Olha que coisa linda, Deus já conhecia Jeremias, Deus já te conhece, antes de você nascer, diga, Deus já me conhecia antes de eu nascer. E por meio desta ação, Jeremias só recebeu o poder, só recebeu a unção de Deus,
Só recebeu a unção de Deus e autoridade a partir do momento que ele tem consciência de ir até o Pai e começar a ouvir o Pai. Assim é com todos os profetas. Você vai diante de Deus e você começa a entender quem é Deus na sua vida e quem você é na vida dele. E aí ele começa a falar para você o teu direcionamento na tua vida pessoal, familiar, reino, profissão, tudo na sua vida. E aí ele começa a soprar em você aquilo que ele predestinou, ativando aquilo que ele já te deu antes de você nascer. Forte. Como ele vai liberar coisas em nós? Ele vai ativar aquilo que ele derramou na nossa vida. Se nós não estamos preparados para entender e para receber aquilo que ele liberou sobre nós. Como ele vai fazer isso? Você vê o versículo 10. Hoje eu constituo sobre as nações e sobre os reinos. Ele declara que ele constitui. Versículo 9. O Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e o Senhor me disse. Ele fala para o profeta Jeremias. E ele começa ali a mostrar para ele por quê ele foi chamado e para quê, e o que ele deveria fazer. E à medida que Jeremias ia cumprindo a vontade de Deus, à medida que ele ia falando passo a passo que ele deveria continuar a fazer. Se você olhar aqui em Gálatas 1,15, abra a palavra de Deus, Gálatas 1,15. Diz assim a palavra: mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim. Então, quando Deus me separou antes de eu nascer, quem fala isso? O apóstolo Paulo. Então, você foi separado antes de nascer. Você já foi separado por Deus. Você já foi gerado como filho. Você já foi concebido em amor. A criação de Deus é amor. A criação de Deus ela é bondade. A criação de Deus é a benevolência. Toda a beleza de Deus é constituída na sua criação. Então você foi gerado em amor, diante do Pai. Sua mãe pode não ter te recebido em amor no ventre, seu pai não pode ter te recebido em amor, mas Deus te gerou em amor, Deus te fez em amor. Então você tem que permitir que o amor do Pai seja penetrado dentro de você, e você entender que você é uma criação dEle. Agora, você não vai pegar essa informação e sair gritando no meio da rua: eu sou criação de Deus, eu faço o que eu quero. Não, eu tenho que entender que eu sou criação de Deus. Isso é um grito que você tem que fazer dentro de você. Esse grito tem que ecoar. Você tem que ter um relacionamento íntimo com o Pai. Por isso que eu comecei aqui o culto cantando: Pai, meu Pai, eu chamo meu Pai, Ele é o meu Pai, Ele me fez, Ele me gerou, Ele me constituiu, Ele me deu uma formação. Qual é a formação que Ele te deu? Essa é a pergunta que você precisa fazer. Mas para você enxergar a informação que Ele te deu, você precisa sair daquilo que não é teu, que você permitiu fazer parte de você. Os medos, a insatisfação, a maneira de vestir, a maneira de agir, de falar, de sentar. Você age, você caminha. Por quê? Porque você sabe quem você é nele? Ou porque você simplesmente caminha pelo olhar dos outros?
pelas redes sociais, visualizando youtuber, artistas importantes, cantores importantes, entre aspas, pregadores da palavra. Você precisa se encontrar em quem você é em Deus, para você poder entender o teu propósito. Você consegue entender? Você consegue entender? O apóstolo Paulo, ele era um homem que temia a palavra. Ele conhecia o Antigo Testamento de fio a pavio. Por isso que ele se tornou esse grande homem de Deus. Mas ele acreditava que ele era alguém que tinha que perseguir os cristãos. E Deus mostrou para ele que ele não foi chamado para perseguir os cristãos. Ele não foi chamado para perseguir ninguém. Ele foi chamado para levar a verdade da palavra de Deus aos gentios. E confrontar o pecado com a verdade da palavra. Deus usou esse homem numa sabedoria extraordinária. Mas ele levou 13 anos de entendimento para se encontrar e entender por que Deus o chamou. A primeira coisa que ele passa do impacto de Deus na vida dele foi que Deus tirou dele o quê? A visão. A visão. Porque a visão dele estava contaminada. Então, Deus precisava trazer a visão dele, removendo a visão de Paulo. Fascinante? Não é fascinante? Mas nós queremos orientar a nossa casa, a nossa família, pela nossa visão. Nós queremos orientar a palavra de Deus e em lugares, baseado na nossa visão, mas nós não vivemos nem um terço daquilo que é passado. Uma visão totalmente distorcida. Eita Deus. Tem uma pessoa aqui que tem cuidado de pequenos grupos. Pequeno lugar. Não é desse ministério. No final do culto, eu peço que você me procure. Eu tenho que te dar um recado de Deus. Preciso te dar um recado do Senhor. Deus tem pressa com você. Voltando aqui à palavra. Então, Deus, Ele nos formou. Se você for olhar aqui em Efésios, volte aqui para Efésios, capítulo 1, onde Ele fala que Ele escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor, nos predestinou para Ele para sermos adotados como filhos por meio de Jesus, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Muitas vezes, nós esquecemos o poder que há por meio de Cristo e da sua palavra e o que causa dentro de nós. Esta palavra vem para causar um efeito em nós. Há um efeito na palavra de Deus. Há um choque da palavra de Deus, nos trazendo para uma realidade da verdade de vida, da maneira em que eu devo ver, da maneira que eu devo falar, da maneira que eu devo caminhar.
É tempo de viver um olhar nele, do plano original dele. Eu tenho curiosidade cada vez mais de saber o plano original dele. Eu quero viver a obra dele. Então eu começo a identificar que eu tenho que tirar coisas em mim, bagagens em mim, marcas em mim, que eu passei a adquirir por meio de pessoas, por meio de pensamentos, por meio de mentes que pensam erroneamente. E não por meio da mente de Cristo, por meio do seu Espírito Santo e o seu verdadeiro conhecimento, que tem que ter domínio sobre o meu conhecimento. Deus não te fez alguém inconsciente. Ele não te fez robô. Ele não quer dominar você. Ele não quer dizer vá para a direita e vá para a esquerda. Ele quer que você seja racional, consciente dos seus atos, sabendo o que você está fazendo, sabendo o que você está pedindo, sabendo o que você deseja, sabendo o que você quer. Ele quer alguém que vá além, porque a criação dele não é mirrada, não está em quatro paredes, a criação dele é expansiva, a criação dele toma, constrói por si só. Imagina, ele fez com que os pássaros fossem sendo procreados, e por meio da alimentação, as sementes são espalhadas, e aí nós vemos que o verde vai crescendo, a planta, as flores vão crescendo, porque os próprios pássaros vão liberando as sementes da sua boca. A criação não para, a criação ela avança, ela evolui, ela se constrói, ela não para, ela só morre quando o homem vem e começa a asfaltar, o homem vem e começa a pôr tijolo, o homem vem e começa a matar e dominar e querer remover a criação de Deus. Não é errado construir. O que é errado é construir o que não é teu na sua vida, o que não te pertence. Quantas coisas você ganha de alguém? E aquilo que você ganha, você quer dar o que você gostou. Mas você não procura entender o que aquela pessoa gosta. Porque aquela pessoa tem uma identidade, ela tem uma vida. É isso que Satanás faz em nós. Ele quer que você viva, ande, pense, conforme o que ele quer. Mas Deus não. Ele te fez, ele te formou, e ele quer que você descubra por você o que é bom e o que te completa. Por isso, muitas vezes, a gente troca de tinta de cabelo, parece que nunca sacia, né? Toda hora muda de cor. O problema não é pintar cabelo. O problema é que você não consegue se encontrar. Você está vivendo um molde que não é teu. A roupa, para pensar, analisa a mulher, analisa o homem. É uma insatisfação do ser, do querer ser. E quando você começa a trabalhar isso na vida, o simples está ótimo. E se você se veste mais além, bonito, também está ótimo, porque você está feliz. Você se encontrou. Entende? Eu vim para a igreja, e eu já vou encerrar, não vou continuar muito essa palavra, vou continuar semana que vem por causa do horário, tem uma apresentação de criança. Eu vim de uma igreja, eu vim de uma religião muçulmana, que eu tinha que usar vestes compridas. Eu odiava. E na escola, então, eu passava muita vergonha. Na nossa época, quem lembra, né? Usava aquela sainha, né? O shortinho embaixo, não era? Para educação física, e você tinha que usar educação física, tinha que usar aquele uniforme. A minha saia era aqui, gente. Né, as perninhas cambito, né? Fininha, fininha, magrela, Olivia Palito.
Meu Deus do céu, odiava aquilo. Eu me lembro que quando eu fugi da casa do meu pai, fui morar para a casa da minha mãe, a minha primeira saia minha mãe fez aqui. Nossa, eu me sentia assim que eu estava, imagina, só saia até o tornozelo, eu me sentia que eu estava assim, nossa, eu me achava a menina. Né? A menina, e a saia aqui, ó, em cima do joelho. Vim para a igreja, começaram. Tem que usar vestido, tem que usar saia, tem que usar não sei o quê, tem que usar não sei o quê. Ah, você namora um pastor auxiliar. Você tem que estar assim, você tem que estar assado, você tem que ser mais séria, você tem que ter mais postura, você tem que não sei o quê. Eu era conhecida como aquela mulher que sorria. Eu era uma jovem que sorria. Eu lembro que a minha pastora falava assim, Sumaia, aonde eu olho, toda vez que eu olho para você, sempre um sorriso. Mas até isso foi matado dentro de mim, dentro da igreja. Até isso foi matado. E meus ombros assim, ó. Responsabilidade. Eu tenho que ser, eu tenho que ser, eu tenho que ser, eu tenho que ser. Eu não tenho que ser nada para ninguém. Eu tenho que ser para Ele. Você não tem que ser nada para ninguém, você tem que ser para Ele. Então comece a procurar em Deus o que Ele quer de você. O que você se vê, o que você se identifica. Quem você é, quem Ele te chamou. O caráter. Não, mas eu aprendi lá com o meu pastor que tudo bem. Eu prego a palavra, mas eu posso adulterar. Eu pego a palavra, mas tudo bem se eu olhar. Tudo bem se eu beber, que só. Bebo que só. É tudo bem, tudo bem. Ah, o pastor é um homem de Deus, a igreja é lotada, o carro dele é pop, o carro dele é da hora. Então, as pessoas estão vendo que a pessoa tem, e não quem ela tem dentro dela, que é Cristo. Não é errado ter um carro pop, não é errado ter uma vida nobre, não é errado ter uma vida bem-sucedida, não é errado ter lugares bons, não é errado. É errado você não viver os princípios da palavra de Deus. Então, quem nós estamos olhando? Para quem nós estamos olhando? Deus te formou, esta formação ela foi intacta, ela foi limpa, ela tinha bondade, ela tinha o amor, ela tinha um cuidado, ela tinha um zelo. Mas o mundo jaz no maligno. Neste mundo jaz no maligno, já na própria forma de sermos concebidos, já fomos sendo contaminados pelo erro. Não conseguimos viver a ordem divina, aquilo que Ele predestinou para nós. E eu quero desafiar você a ter uma outra visão. Eu passei uma lição, e eu já vou encerrar, para o ministério, para toda a liderança. E uma lição era como você deve caminhar com os olhos de Deus, como você vê Jesus, os olhos de Jesus, e como você deve caminhar. E uma pessoa entregou para a sua líder, exatamente isso aqui, eu chorei, que diz assim, ó, quando ali diz que aquele que vive em Romanos, de acordo com a mente guiada pela natureza humana, não vive para Cristo, está falando não somente de ter uma vida em pecado, mas sim de ter uma mente contaminada pelos sentimentos ruins e pensamentos ruins e desejos que não agradam a Deus. Você acaba tendo olhares que não vêm dele. Vê como se as pessoas do seu lado desejassem o mal para você. Você foi tão abatido com a maldade e você imagina que toda pessoa ao seu redor é mal. Às vezes a pessoa errou com você. Ela meteu o pé ali na lama, errou com você. Mas não queira dizer que a pessoa deseja maldade o tempo todo contra você. Mas você já está ferido em tudo isso. Ok? Vê como se a pessoa do seu lado desejasse o mal, vê maldade nela. Você acaba deixando com que as atitudes dos outros te machucaram. Acabem te dominando. Você passa a fazer com que aqueles que te machucaram, as atitudes, passa a te influenciar tanto que você passa a agir semelhantemente igual. Você já foi contaminado.
Você passa a ser influenciado pelos de fora, deixando a sua essência, que vem dele, de lado, e passando a viver e ter opiniões e pensamentos, atitudes, desejos que vêm do mundo. Quando você começa a ter o processo de andar no Espírito Santo, você começa a ter um conflito interno, você passa a sentir que não deve fazer algo, mas uma parte em você deseja esse algo, e aí, que ao se render, você deve matar a carne para que você passe a viver nele. Viver para as coisas deste mundo, viver sendo controlado por aquilo que é da natureza humana, é viver uma vida banal, uma vida sem cor, cheia de amarrações, onde você não consegue sair do lugar e acaba tendo uma vida curta, onde o destino é a morte eterna. Mas viver para Deus é viver uma vida plena nele, viver crescendo com esperança e levando os outros a terem também esperança. É viver com a plena certeza de que você é dele e que terá uma vida eterna com Ele. A partir do momento que você passa a viver inteiramente nele e ser guiado e andar pelo Espírito de Deus, você não terá mais aquele pecado tentando te fazer cair. Você não terá mais aquela luta interna de onde você pertence, e sim viverá totalmente nele e não se desviará dele. Lindo, né? Quando eu li esse texto, eu perguntei para a Natália, não foi, Natália? Natália, quem escreveu? Quem escreveu, Natália? A minha filha. Eu chorei. Cadê minha filha aqui? Eu chorei. Porque eu não converso isso com ela, do que ela tem que fazer e escrever. É uma busca dela. E é exatamente isso. Eu estou acelerando aqui este culto por causa do tempo. Mas domingo que vem, e os próximos domingos, nós vamos trabalhar na mudança da visão. Eu quero que você se encontre em Deus. Eu quero que você tenha experiências com Ele. Eu quero que você construa um jardim, que a sua vida, a sua família, um legado de frutífero, um legado abençoado. Você precisa viver o plano e o propósito do Senhor. Eu quero que você venha nos cultos dando testemunhos de coisas que Deus resgatou, coisas que você está vivendo, maneira de enxergar, maneira de mudar as suas coisas dentro da casa, amar mais a sua mulher, cuidar mais da princesa que Deus te colocou ao seu lado, amar mais o seu marido, cuidar daquele homem robusto, lindo que Deus te colocou ao seu lado. Eu tenho o meu para a glória de Deus, você tem o seu, sonhar em poder casar, ter um futuro abençoado, uma profissão bendita. Pastora, mas ele de repente está barrigudinho, mas continua sendo o seu robusto, lindo. Amém? Continua, pastora, ela continua aí gordinha, mas continua sendo aquela moça maravilhosa que cuida de você e que te ama e que tem um sorriso, uma beleza incrível. Você vai começar a ver amor em tudo que você faz. Eu quero que você se coloque de pé aqui agora. Coloque-se de pé, igreja. Eu tenho que acelerar aqui. Coloque-se em pé em respeito a essa família que vai apresentar o neném fica agitado. Eu quero que você apresente agora você diante dele. Eu quero que você fale, Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor me gerou a viver lá no início de todas as coisas. Eu quero, Senhor, viver o teu plano, Pai. Eu quero viver o teu plano. O Senhor fala que muitas vezes nos apegamos a tantas coisas que nem deveriam fazer parte de nós, nem deveria viver dentro de nós, nem deveríamos possuir, e nós nos apegamos a tantas coisas. Nos matamos por tantas coisas. Nos chateamos com o nosso irmão, com a nossa família por tantas coisas. A vida ela é muito mais leve. A vida ela é feliz quando se tem Cristo. Deu para você entender? Deu para você entender? Quantas vezes o marido ou a esposa quer dizer para o outro o que ele deve pôr? Você tem que se encontrar, você já não sabe nem quem você é. Não, eu tenho que agradar meu marido, não, eu tenho que agradar. Você pode fazer coisas para agradar, mas você não pode perder a sua essência.
Deu para você entender? Ontem eu brincava, né? Fui numa casa e a pessoa falava assim para mim: pastora, a senhora come jiló? Não, não como. Letícia, você come jiló? Não, não como. Larissa, você come jiló? Não, não como. Pastor, você come jiló? Não, não como. Eu não como, então eu também não faço. Estou certa? Não. Não. Não é porque eu não como, então eu não como. Mas eles não devem deixar de comer, porque eu não faço. Você está entendendo onde nós estamos errando? Você está entendendo? Por isso você tem que conhecer a palavra. Por quê? Não é porque eu prego aqui lá em cima, que você vai aceitar tudo que eu prego. Mas se você vê o que eu prego na palavra, você vai falar: pastora está falando a verdade. Ela não precisa justificar, porque ela está pregando a verdade. Por isso temos um seminário teológico. Deu para você entender? Está na hora de você mudar e fazer o seu casamento ser mais leve, a sua casa ser mais leve, a sua vida ser mais leve, o seu lado profissional. Ah, eu odeio esse trabalho, então por que você está nele? Eu detesto trabalhar em tal profissão, então por que você entrou nela? Você está sendo levado. Você vive uma vida assim, ó, pesada. Porque você é infeliz. Ah, Deus não me vê. Não, você mesmo entrou. Ei, você é um homem e uma mulher de fé. Começa a crer naquilo que Deus tem para você. Não, mas Deus me colocou. Não, para aí. Ele te dá o que você pede, sonha. Sonha nele. Pratica nele. Se esforça nele. Estuda. E você vai ver Deus te dar o teu sonho. Você me entendeu? É hora do crente, do cristão, viver as promessas de Deus. É tempo de viver isso na sua vida. Muitas escolhas que você está vivendo não foi porque Ele te deu, mas porque você aceitou, porque não tinha outro escape. Ei, para a tua vida, mas não viva o que Deus não tem para você, o que você se fere. Como eu sei o que Deus não tem para mim? Quando eu sinto que eu sou ferido e atingido. As pessoas chegam em mim e falam: nossa, pastora, que lindo sapato. Nossa, pastora, que linda calça. E eu justifico, fulano me deu, e é verdade. Essa aqui uma calça eu ganhei, esse relógio aqui eu ganhei, e eu justifico. Isso me fere. Por que eu tenho que justificar? Aí o Espírito Santo falou: pare de justificar. Você sabe quem você é na sua integridade. Então te fere. Você fica arrasado. O que é de Deus é paz, alegria, amor, bondade, fidelidade. Deu para você entender? O que te fere, te atinge, te corta, te marca. Então não faça, para tudo. Aonde eu retomo? Me dá direção, Senhor, me dá um norte. Entende? Ah, eu pintei a cor da minha parede. É a cor que tinha. Odeio essa cor. Então por que você pintou? Mas estava... Espera, até você ter condição de pôr a cor que você queria. Seja feliz em Deus. Ele quer que você seja. Mas você não consegue ser feliz por você. Aí você fala: é o que Ele me deu. Não, Ele não te deu. Você escolheu errado. Você colocou isso para dentro de você. Então, quantas coisas nós vamos ter que pôr para fora? Nós vamos começar um processo de libertação de manhã. E os pastores vão vir preparados para ajudar nessa libertação em nome de Jesus. Mudança de mente. Porque eu só vou me unir com o corpo quando eu amar o meu irmão como a mim mesmo. Mas eu não me vejo. Eu não vejo nem Deus. Como é que eu vou me ver? Eu não consigo amar Deus como um pai. Como é que eu vou me amar? E como é que eu vou ser para o próximo? É raquete. Pim, 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 pim.
É isso. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Senhor, eu já te peço perdão pela aceleração do culto. O culto da manhã é um culto muito curto. E eu sempre estou ultrapassando. E eu venho te pedir, ó Pai, que me perdoe por eu acelerar na oração. Mas o Senhor já começou a fazer algo já antes de começar o culto. O teu derramar foi tomando sobre esta igreja. Eu sei que em muitos momentos o Senhor me levou a um posicionamento firme. Mas quem ama, corrige. E o Senhor nos ama, por isso o Senhor nos corrige. Por isso nos ajuda. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a viver o teu plano original. A viver a tua obra, Senhor, neste lugar. A viver o teu reino neste lugar. Nos ajuda, Senhor, a enxergar com os teus olhos. A enxergar aquilo que o Senhor nos formou. Antes do ventre da nossa mão, antes da fundação do mundo, o Senhor nos fez, o Senhor nos gerou, e o Senhor colocou uma beleza, e esta beleza, essa multiforme da tua grandeza que foi gerada em nós precisa aparecer, precisa acontecer, em nome do Senhor Jesus. Por isso, Senhor Jesus, eu abençoo cada um que aqui está, eu abençoo a vida de cada um, e que esse novo processo comece, essa nova estação de coisas sobrenaturais, que o Senhor tem para cada um de nós, começa a ser exercido para a glória do teu nome, Jesus Cristo. Senhor, eu declaro da tua graça, declaro do teu poder, rompendo paradigmas, rompendo o nosso entendimento daquilo que nos limita à verdade e o princípio da tua palavra. Por isso vem sobre nós esse novo tempo, essa nova estação na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.